Estava pensando aqui, estava com quase crise de abstinência de pregar, faz tanto tempo que eu não prego. Ai, glória a Deus. Eu tenho, nas últimas vezes que tenho pregado, tenho compartilhado a palavra. Tenho insistido nesse semestre, desde julho para cá, falar sobre a autoridade que está em Cristo Jesus sobre a sua vida. E nas últimas mensagens tenho falado sobre a sua identidade, aquilo que você é em Cristo Jesus. E hoje quero falar sobre aquilo que você tem em Cristo Jesus. E sobre aquilo que você pode em Cristo Jesus. Amém, queridos? A Comunhão Cristã Shalom, ela tem a visão e os olhos voltados para que você creia em Jesus, para que eu creia em Jesus. Para que nós creamos em Jesus ao tal ponto que do nosso interior fluam rios de água viva, trazendo vida por onde nós passamos. Encontramos uma vida no deserto, ao nos encontrar, a palavra de Deus flui da nossa vida para a vida dele e traz vida e vida em abundância. A palavra-chave da Comunhão Cristã Shalom é a palavra comunhão, que se remete a relacionamentos. Nós temos cultos para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Temos os grupos familiares para nos fortalecer no relacionamento uns aos outros. Temos o nosso trabalho, aonde você está envolvido, para você crescer no relacionamento com as pessoas e testemunhar do amor de Deus. Como Marcelo disse, o seu trabalho é o seu púlpito. Ali você prega, ali você ora, ali você manifesta o poder de Deus. Ali é o lugar onde os dons espirituais se manifestam a favor das pessoas. E você tem essa experiência em Deus. Então nós falamos sobre a nossa identidade em Cristo. E gostaria de abrir com você Romanos 8, o versículo 5 e 6. Romanos 8, 5 e 6. Por gentileza, abra esse texto. Nós enfatizamos e insistimos com você que você separe um dia para com Deus. Ontem nós estávamos ali junto na imersão profética. E uma das coisas que está no seu chamado é a honra. Você foi salvo em Cristo Jesus? Pode dar um amém bem forte? Então honre a Deus com o seu tempo, separando o tempo para estar com Ele. Honre a Deus, separando um tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta e ficar a sós com Deus. Isso é prestar honra, prestar reconhecimento, porque o seu tempo é a sua vida. E quando você dá a sua vida para estar diante de Deus, o seu Pai Celeste certamente se alegra com a sua vida. Aqui ele diz assim, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam, diga comigo, inclinam. Inclino é o quê? É ficar um pouquinho entortado assim, né? Ou se inclinar um pouquinho. Para cá, ou para frente, ou para o lado. O que se inclinam para a carne, cogitam, ficam pensando das coisas da carne. A carne, podíamos dizer, as coisas egoístas, né? Mas os que se inclinam, diga comigo, inclinam, para o Espírito, cogitam, pensam sobre as coisas do Espírito. A Bíblia é muito simples, veja o que ela diz, versículo 6. Porque o pendor, o resultado, né, da carne, dá para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Eu tenho insistido com a igreja e estava pensando também, esse deve ser o foco do nosso pregar o Evangelho. Existem dois caminhos para você como cristão. Ou andar na carne, se inclinar e cogitar as coisas para a carne, por exemplo, pensar só no seu bem-estar, é se inclinar para a carne. Ou se inclinar para o Espírito, onde o seu bem-estar vai ser abençoado também. Se eu buscar as coisas egoístas, eu vou colher o quê? A morte. Se eu me inclinar e começar a cogitar as coisas do Espírito, eu vou colher vida e paz. O que você escolhe? O que nós escolhemos? A nos inclinar para o Espírito. Mas sabe, a grande tragédia é que a maioria das pessoas se inclina para a carne. E o resultado é que a gente percebe o cristão cheio do Espírito Santo, com todas as promessas de Deus, desanimado. E isso é um sinal da morte. É um sinal da morte quando nós começamos a falar dos outros, porque a quem fala do outro mata e é morto pelo processo.
As coisas, quando a gente se inclina para a carne, para as nossas coisas egoístas, para os nossos interesses, você lê lá em Gálatas, nós colhemos o quê? Iras, dissensões, bebedeiras, vícios, vai tudo nessa direção da carne. E no Espírito, quando você discerne as coisas do Espírito, se você está cogitando, pensando as coisas do Espírito, você vai obter o fruto do Espírito, que é a paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, tudo que nós desejamos e queremos. E nós temos a decisão, nós estamos conversando isso esses dias. Quando nós recebemos a Cristo Jesus na nossa vida, o que aconteceu? A nossa vontade, nós fomos libertos na nossa vontade, para poder escolher. Antes éramos manipulados pelas trevas, mas não somos mais. Hoje nós temos o poder de escolha. Às vezes as trevas até querem nos manipular, mas você tem o poder da escolha, de aceitar ou não aceitar. De escolher, eu vou cogitar, vou seguir os pensamentos que são segundo a carne, ou eu vou seguir os pensamentos que vêm da parte de Deus, que são das coisas do Espírito. Qual o caminho que eu vou escolher? Eu tenho insistido, quando eu falo sobre a sua identidade, sobre a sua autoridade, insistido com você a escolher e comigo, a nós escolhermos as coisas do Espírito. E você tem isso dentro de você. A nossa identidade, ela está ligada às coisas espirituais, à natureza divina. Você foi chamado da parte de Deus para participar da natureza divina. Por exemplo, os frutos, paz, alegria. Você não só tem paz com Deus, mas você tem a paz de Deus dentro de você. Amém? Você não tem só a alegria do Senhor sobre a sua vida, mas você tem a alegria dele dentro de você. Você pode dar uma glória a Deus? As coisas, a sua identidade, a sua marca, as coisas que Deus tem dado para você, elas estão no seu espírito. Você tem dentro de você um espírito maduro. Quando você recebe a Jesus como Senhor da sua vida, você recebe a natureza do próprio Deus dentro de você, em forma de sementes. E à medida que você se inclina e vai cogitando essa natureza completa, como você tem numa semente, por exemplo, num pinhão, você tem um pinheiro, você tem uma floresta, assim você recebeu da parte de Deus a semente dele dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E com ele você recebeu tudo, se só permitir e se inclinar e valorizar e cuidar para que o seu espírito floresça, se contrariando a carne, contrariando o egoísmo. Nós falamos um pouquinho sobre a sua identidade, quando a Bíblia diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A vida, ela é espiritual, a vida não está na alma, a vida está no espírito. Quando você vive segundo a alma, segundo só os seus próprios sentimentos e pensamentos, o pendor vai para a morte, o processo vai para a morte. Quando você se inclina para as coisas do Espírito, você vai experimentar a vida, vai experimentar a paz. É isso que eu oro, desejo e busco pela sua vida. E eu creio que você também pela sua família. Você é um ser espiritual e você recebeu hoje o ministério de avivamento. Como diz a Escritura, você é um espírito vivificante. Como nós estávamos ouvindo ontem, me deleitei ouvindo o Saulo pregando ali na imersão profética, falando sobre que a obra de Cristo na cruz é muito mais forte do que a obra de Adão. Antes você era uma alma vivente, hoje você é um espírito vivificante. Você passa e você transmite vida. Por onde você passa. A partir do seu espírito, você pode manifestar e trazer uma pessoa à vida e romper toda a obra das trevas na vida dela. Nós falamos um pouquinho sobre o texto lá de Gálatas 5. Então nós vivemos no espírito e agora nós andamos também no espírito. No passo a passo, no dia a dia, palavra por palavra, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, nós andamos agora e nos inclinamos para as coisas do espírito para andar no espírito. E à medida que nós andamos no Espírito, você vai enchendo os seus pensamentos e os seus sentimentos com o Espírito Santo. Nós falamos lá sobre 4 coisas, né, a se fazer
para encher os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, encher a nossa alma do Espírito, trazer a existência que está no Espírito para dentro da nossa alma, cantando e falando consigo mesmo: Deus é bom, Deus vai dar vitória, Deus é comigo, Ele vai me ensinar todas as coisas, falando tudo que eu sou, falando tudo que eu tenho e falando tudo que eu posso em Cristo Jesus. E aí cantarolando, né? Outro dia eu fui fazer o jardim lá de casa, daí a Melissa, ela gosta de acompanhar quando dá. E aí estava com ela no carrinho de mão, na volta, né, depois de levar os galhos lá para a rua, para a prefeitura pegar. Eu coloquei ela no carrinho e ela começou, tralalalalalalala, e eu com ela, tralalalalalalala. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos se enchendo do Espírito. E feliz da vida, disse, puxa, isso é curtir a vida. Né? Cantando, cantarolando. Aí depois é sendo grato. E depois é sujeitando-se uns aos outros, considerando os outros superiores a si mesmo. Eu vou sendo cheio do Espírito Santo. E à medida que eu vou experimentando isso, o conhecimento de Deus vai aumentando na minha vida. A nossa jornada sobre a face da terra, ela não está ligada a um autoconhecimento. A nossa jornada na terra está em conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecer a nós mesmos. Quando nós conhecemos aquele que nos criou, a marca daquele que era e que há de vir, quando nós conhecemos cada vez mais, nós vamos conhecendo a nossa vida cada vez mais. A nossa identidade está nele. O que ele pensa, o que ele sente, como ele quer. Essa é a caminhada que nós temos, conhecer a Deus, né? Quando Jesus fala lá na sua oração sacerdotal, ele diz assim: a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheço a ti, e o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Conhecer a Deus é experimentar essa vida de Deus. Quando nós temos o conhecimento de Deus, acho que eu vou trazer uma mensagem sobre isso, tenho meditado nas últimas semanas. Quando nós temos o conhecimento de Deus, e nós glorificamos a Deus nesse conhecimento que Ele nos dá, naquela medida que nós temos, e nós somos gratos a Ele, é o 3º passo. Você entra num 4º passo, em que a sua mente é iluminada por Ele. Enquanto que quando nós temos conhecimento de Deus, não reconhecemos que Deus, somos ingratos, a nossa mente ela é entorpecida. As coisas desse mundo ganham valor e nós nos tornamos tolos, como diz as Escrituras ali, porque nós não reconhecemos a Deus. O grande segredo da vida, da nossa vida cristã, é conhecer a Deus. Nós lemos a Bíblia para quê? Para ter um monte de informação, nós lemos ela para conhecer a mente de Deus, conhecer o coração de Deus. E à medida que eu leio a palavra de Deus, eu vou conhecendo a Deus. E por isso é que eu leio. Porque eu quero conhecer a Deus. Lendo Atos 25, né, você que não conseguiu acompanhar, entre em Atos 25 hoje à noite, ainda leia ali a história de Paulo. E você vai ver como Paulo, ele tinha esse chamado dentro do coração dele. Ele queria servir a Deus, ele queria conhecer a Deus. E ele se entregava totalmente, como a Silvia diz, a isso. No conhecimento que ele tinha, se uma pessoa contrariava ele, ele matava, ele não tinha problema com isso. Ele era vingador, porque ele entendia que ele estava servindo a Deus com isso. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida mudou. Aí ele começou a ser apanhar, né? Ele provavelmente, numa cidade lá na Turquia, ele foi morto, apedrejado. Como nós lemos lá, ele foi carregado até o lixão da cidade para que os abutres comessem ele. Provavelmente, quando a igreja se reuniu em torno dele, ele recebeu a vida novamente. Nós temos um testemunho da parte dele lá em Coríntios, quando ele diz que ele fala sobre ser arrebatado ao céu, sobre ter ouvido coisas que não se podia falar na linguagem humana. Paulo, ele conhecia Deus, e ele disse uma coisa nesse texto que eu compartilhei hoje, né? Eu quero caminhar com a mente pura diante de Deus, servir a Ele acima de tudo e acima de todos. E ele, no meio desse processo, recebeu uma visitação da parte de Deus, foi encorajado por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, ali na masmorra, e ele enfrentou o que precisava enfrentar, porque ele estava servindo a Deus, ele estava preocupado em cumprir com o chamado, porque ele tinha conhecido a Deus. E esse conhecimento de Deus, que para nós muitas vezes vem por meio de promessas,
elas precisam ser, eu usei o termo e expliquei isso em detalhes na última mensagem, ser homologada pela fé em nossa vida. Homologar é confirmar, legitimar, aprovar, é assim. Quando eu recebo uma verdade de Deus, eu muitas vezes não entendo ela, mas eu recebo ela pela fé no meu espírito, digo amém. Muitas vezes eu entendo depois ela, mas eu homologo ela, eu recebo no meu coração, eu digo amém, isso é para mim. Quando alguém compartilha um sonho, eu digo amém, eu recebo isso e guardo no meu coração. Tem alguns sonhos que Deus deu, que eu tenho guardado no meu coração, e eu fico olhando, tentando identificar quando ele vai se realizar. Esses dias eu estava numa promessa, de repente Deus diz, durante esses 24 anos, melhor dizendo, durante os últimos 15 anos, essa promessa já se cumpriu na sua vida. Deus me abriu os olhos, como ele cumpriu isso no nosso meio, e eu achava que ainda estava por vir. Então, as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela precisa ser homologada, aceita, recebida no coração. Como diz a palavra lá que se conhece de cor, né? Porque com o coração se crê para a justiça. A palavra de Deus é justiça. O que Deus declara sobre a sua vida é justo, é bom, é perfeito, lhe pertence, é seu. E eu recebo isso no coração, e a primeira obra que eu preciso fazer é confessar com a minha boca. A palavra confessar é homologar. É dizer isso é verdade, eu recebo isso na minha vida. E eu espero que hoje você possa homologar muitas verdades na sua vida, e receber isso no seu coração, como nós já fizemos nas outras vezes. Como nós falamos, eu sou o que o meu pai diz que eu sou. Você lembrou? Diga comigo, eu sou o que o meu pai diz que eu sou. Então diga comigo assim, várias coisas que eu não vou pegar todos os versículos, porque vai tomar muito tempo. Eu quero chegar na parte do que eu tenho e o que eu posso. Você pode dizer assim, eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou um vencedor. Sou eleito por Cristo para dar muito fruto. Por isso eu sou frutífero. Sou cordeiro com Cristo. Sou o templo do Espírito Santo. Sou ungido pelo Espírito Santo. Sou unido ao Senhor. E tenho um só Espírito com Ele. Sou concidadão dos santos. Sou da família de Deus. Sou justo e santo. Sou um cidadão do céu. Sou participante da vocação celestial. Sou uma das pedras vivas de Deus, edificadas em Cristo como casa espiritual. Sou sacerdote. Sou rei. Sou nação santa. Sou raça eleita. Sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou adversário do diabo. Sou nascido de Deus. E o maligno não me toca. Você pode dar uma glória a Deus? Essas verdades, elas precisam ser homologadas. Eu preciso comer elas. Eu preciso meditar sobre elas. Eu preciso convencer a minha alma das verdades da palavra de Deus sobre a minha vida. Os meus pensamentos, meus sentimentos precisam ser convencidos. Eu preciso trazer salvação para a minha alma. Como diz Tiago, acolhendo com mansidão a palavra de Deus que é em mim implantada no meu espírito. Trazer ela, é assim. Deus me declarou justo. Quando você entender isso, você vai voar como uma águia sobre a face da terra. Você vai governar toda e qualquer situação quando você entender que você é justiça de Deus. Que não tem condenação que prevaleça contra a sua vida. Que não tem acusação que prevaleça contra a sua vida. Porque você foi declarado justo diante de Deus. Por quê? Por causa da obra de Cristo, única e tão somente. Amém? E eu preguei bastante sobre isso na passada, né? Então deixe-se convencer, receba isso na sua vida. Você é tudo que o seu Pai Celeste diz que você é. E quando você aceita isso no coração, isso é ser humilde. Sabia?
Humilde não é dizer, isso não é para mim, eu não consigo, eu não mereço. Isso é orgulho nosso. Isso é orgulho. Ser humilde é dizer amém, Deus. Eu não entendo, eu não sinto assim, eu nem consigo pensar desse jeito, mas eu recebo, é assim. O Senhor falou, está feito, é assim, é meu, amém. Isso é ser humilde. É pensar sobre a sua vida como Deus pensa sobre ela. É receber a palavra de Deus e acolhê-la no coração, dizendo amém, eu recebo essa promessa sobre a minha vida. Eu não sei como praticar, eu não sei como agir, mas eu recebo na minha vida. E a minha obediência ao meu Pai Celeste, ao que Ele vai me mostrando, vai me levando a um relacionamento de harmonia. Tem muitos filhos que querem seguir os seus próprios caminhos, que são inclinados para a carne. E aí eles sofrem com a morte, sofrem com desânimo, sofrem com todo tipo de ira, de sofrimento, de tristezas que são características da morte. Porque andam em desacordo com seu pai. Agora, deixam de ser filhos? Não, são filhos. Mesmo que andam na carne, são filhos. Mas o pai chora por eles porque o pai quer que ele tenha vida. Tenha vida em abundância, porque é dele. Mas quando você decide obedecer ao seu pai pela fé, e receber no coração, e declarar, concordar com ele, você vai experimentar essa harmonia, essa alegria, a vida em abundância que está para com a sua vida. E o mesmo acontece com os seus irmãos. Assim como eu sou filho, meu pai tem muitos outros filhos amados e honrados. Aqueles que estão ao seu redor são amados e honrados por Deus. Deus valoriza eles como Ele valoriza a sua vida. A gente precisa meditar sobre isso, porque às vezes a gente acha que é filho único. E Deus tem muitos filhos, bonitos, capacitados, cheios do favor de Deus. E às vezes, para nós, indigestos. Mas para o Pai, Ele ama eles de coração. E Paulo, ele tinha uma diferença, quando ele diz lá em 2 Coríntios 5, eu não vejo mais ninguém segundo a carne, no natural. Nós somos assim, quando nós seguimos a carne, nós começamos a avaliar uns aos outros. Você é assim, você é aquilo, você tem aquele problema, e aquele outro problema, você não recebe por causa daquilo. E na carne a gente vai julgando uma vida do outro. Até chega a dizer que eu sou mais espiritual que você. Isso é carne. Eu oro mais que você, por isso que sou mais espiritual. Isso é carne. Não é do Espírito. O Espírito age diferente. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu preciso olhar para minha irmã, preciso olhar para ele conforme Deus olha para ele. Uma pessoa amada, valiosa, preciosa. Abordar essa pessoa sim, ela é amada, ela é preciosa, é valiosa. Eu não preciso consertar a vida de ninguém. Aleluia. Eu não preciso arrumar a vida de ninguém. Glória a Deus. O Espírito Santo está aí. E quando eu testemunho, quando eu oro pelas pessoas, o Espírito Santo que vai agir e vai tocar na vida das pessoas. Então, queridos, tudo que você é no seu pai, o seu irmão também é no seu pai. E nós fomos chamados para reconhecer a semelhança de Cristo um no outro, acreditando que somos santos e edificando-nos mutuamente. Uma das únicas razões que eu consigo discernir na palavra de Deus, e vejo isso com outros homens de Deus, de um crente adoecer, é quando ele não discerne o corpo de Cristo. Ali o texto fala, por causa disso, muitos estão doentes, estão fracos na fé, e alguns até morreram, porque não discerniram o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo é, quando eu olho para o meu irmão, eu só olho no natural. Eu não vejo a obra de Cristo, eu não vejo ele como templo do Espírito Santo. E eu começo a me tornar juiz sobre a vida do outro e a falar sobre ele. Eu estou pecando contra o corpo de Cristo. E estou me expondo à doença. Segundo esse texto. E aí, eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito, né? Dizer, oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Limpa a minha boca. Me toca com a brasa do altar, para que a minha boca seja uma boca que não julgue o meu próximo. Agora, eu sou tudo que meu pai diz que eu sou. E outra frase, eu tenho tudo que meu pai diz que eu tenho. Amém? Amém. Você pode dizer isso, por gentileza? Eu tenho.
Aí eu podia agora fazer um estudo de horas a fio, meu tempo já acabou. O que você tem? Eu tenho a graça para enfrentar todas as situações. Paulo falou sobre isso quando ele experimentou escassez financeira e abundância financeira. Ele disse: eu sei administrar a abundância, eu também sei administrar a escassez. Eu posso tudo nele. Você pode enfrentar qualquer situação, meu irmão, minha irmã. Nada pode vencer você. Por quê? Porque você tem uma graça de Deus na sua vida para ser vencedor. Enfrenta um problema na sua empresa, busque a Deus. Ele vai te dar fórmulas, Ele vai te dar respostas. Você tem a graça da parte de Deus para enfrentar qualquer situação. Amém? Pode dizer assim: tenho graça para enfrentar todas as situações? Recebe no seu espírito, depois você busca entender. A Bíblia diz que você tem vida, e a tem em abundância. Quem tem a Jesus tem a vida, quem não tem a Jesus não tem a vida. Mas você tem a Jesus ou não? Amém. Então você tem a vida. Diga comigo: eu tenho a vida. Quando ele fala vida, é Zoe, é a natureza divina, ela está aí na sua vida. Você tem ela dentro de você. Quando você vai adiante, um outro texto que diz assim, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diga assim comigo: eu tenho luz. Luz é, você tem discernimento e entendimento para poder decidir sobre uma situação. Eu não sei o que fazer. Sabe? Só perguntar para o Espírito Santo, deixa Ele trazer para você. Quantas vezes nós nos enfrentamos em situações nas empresas, nas famílias: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, e a gente fica dizendo: eu não sei. Você sabe. Você tem a solução dentro de você, que se chama Espírito Santo. Você tem a luz. Amém? Amém. Você tem liberdade. Ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitas vezes a gente se sente oprimido. E aí você pode romper com aquela opressão e dizer: eu tenho a liberdade em Cristo Jesus. Nenhuma opressão pode ficar sobre a minha vida. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Você consegue. Você tem a liberdade para fazer a vontade de Deus. Deus libertou a sua vontade. É só querer. Não consigo perdoar. Consegue, você é livre para isso. O Espírito Santo habita na sua vida ou não? Habita. E Ele lhe dá a liberdade para perdoar quando é necessário. Amém ou não? Se incline para as coisas do Espírito e não cogite e não fique pensando nas coisas da carne. Amém? Você tem tudo que seu pai diz que tem. E ele diz que você tem a vida, e você tem a liberdade, você tem a luz, você tem capacidade para enfrentar, a graça para enfrentar qualquer situação. Você tem amor. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e nos foi otorgado. Você tem amor aí no seu coração. Você pode dizer: eu tenho amor? Eu tenho amor. Aí você enfrenta uma situação desastrosa, que você quer fugir. Eu tenho amor. Eu vou conseguir amar essa pessoa. Eu vou permitir que o Espírito Santo, eu vou começar a cogitar as coisas do Espírito, pensar naquilo que me foi dado, e o amor de Deus está dentro de mim, e eu vou conseguir amar essa pessoa. O que for necessário eu vou fazer. Você recebe? A palavra de Deus continua dizendo: você tem alegria. Diga comigo: eu tenho alegria. Jesus diz assim: assim, agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O salmista diz: toda manhã, eu já preguei sobre isso aqui também, toda manhã, a alegria é servida como numa bandeja para você. Para cada dia uma porção. Mas eu preciso me inclinar para o Espírito e deixar que essa alegria venha. Você pode dizer: eu tenho alegria? Uhul! Ela está aí, está na sua vida. Você tem perdão, você tem paz, você tem propósito de vida, você tem poder de Deus na sua vida, você tem provisão, você tem um futuro garantido, você tem cura em Cristo Jesus. Você recebe tudo isso? Então diga comigo: eu tenho cura. Tenho um futuro garantido.
tenho provisão, tenho propósito na vida, eu tenho paz, eu tenho perdão. Aleluia. O texto bíblico diz: eu posso tudo o que meu Pai diz que eu posso. O que você pode fazer? A Bíblia diz lá em Marcos 16: eu posso expulsar demônios, curar enfermos, compartilhar com Cristo, com o mundo, que Cristo é a solução. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem em Jesus. Se crê em Jesus, então você pode expulsar demônios. Não precisa me chamar. Nem precisa chamar o Carlos. A graça de Deus está sobre a sua vida para isso. Você pode curar enfermos. Puxa, mas eu estou aprendendo ainda com dor de cabeça. Estamos aí aprendendo. Eu posso enfrentar com coragem os desafios da vida. Nós somos irmãos coragem, amém? Por quê? Porque o texto de Deus diz assim: que Deus não nos deu um espírito de timidez e de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, de moderação, que é equilíbrio, e de poder. Amém? Amém. Então você pode enfrentar todas as situações com coragem, os seus desafios. Nós estávamos conversando com os homens ali na sexta-feira à noite, falamos um pouquinho de coragem. Nós precisamos sempre nos encorajar uns aos outros. A sua coragem, e por isso que é o corpo de Cristo, às vezes nós nos sentimos que não temos coragem. Daí vem o irmão e diz: coragem, você vai vencer. Davi estava entristecido até a morte. Aí veio Jonatã, pegou ele pela mão e disse: coragem, Davi, você tem promessas de Deus na sua vida, avance. Você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo, e assim por diante. Jonatã ficou falando com ele. Você pode enfrentar com coragem os desafios da vida. Você tem um desafio na sua vida, você tenha coragem, porque o Espírito Santo está dentro de você, e você vai vencer. Você não vai ser um perdedor, nem uma perdedora. Você vai vencer. Você vai ter uma família saudável, você vai ter uma família forte, você vai ter a alegria de viver em família e andar junto com seus irmãos e com suas irmãs. Amém, querido? Você pode enfrentar todos os desafios. Diga, posso dizer assim comigo: posso enfrentar com coragem os desafios da vida? Esses dias eu estreiei na Assembleia Legislativa do Paraná. Ó, que chique. O Flávio lá, presidente do núcleo, não podia ir, daí me perguntaram se eu podia representar ele. E aí eu aceitei, mas depois que eu aceitei, eu disse: puxa, por que eu fiz isso? E o Espírito Santo sempre expõe a gente a situações que a gente acha que eu fico pensando que eu não sou capaz, né? Aí eu fui lá, daí estava lá os figurão e eu no meio deles lá. Sentei lá na mesa também, junto com eles lá. E aí era para falar 2 minutos sobre família. E aí descobri que, eu sabia que era sobre Lutero, sobre os 500 anos, era um momento lá, uma cerimônia. E aí eu busquei, né, informação sobre isso na hora ali, e descobri que Lutero falou uma frase assim: a fonte da prosperidade e da desgraça de uma nação está na família. Se uma família vai bem, a nação é próspera. Se a família vai mal, há uma desgraça na família. E aí eu aproveitei lá o deputado Gilson de Souza, que estava presidindo a situação. Eu já tenho aprendido um pouquinho como fazer isso. Fico lá todo com aqueles sentimentos, né, querendo se inclinar para a carne de timidez, de vergonha, de insegurança, de não saber o que eu vou falar, me vai dar um branco, vou começar a gaguejar. Aí me inclino para o Espírito. Não, o Espírito Santo vai falar. Eu vou me render aqui. Eu vou começar a falar e o negócio vai acontecer. E aí eu comecei a falar e aí fui levado a falar para o deputado Gilson, que está à frente ele tem uma frente parlamentar a favor da família. Comecei a ministrar a vida dele. Depois pensei, puxa, nem pedi licença para isso, né? Normalmente você pede licença para uma autoridade para se dirigir. Eu fui falando para ele. E senti que ele olhou para mim, assim foi bênção na vida dele. Depois falei sobre a família, falei para ele ser corajoso, intrépido, falar como Lutero falava, porque Lutero era, assim, hoje em dia, comparado ao Silas Malafaia, né? Brigador, falador,
E não importa que o outro fala porque tem que ser falado, defende a fé, né? E eu incentivei ele a ser firme e no processo depois incentivei todos ali. Puxa, eu tive que me superar para fazer isso. Ontem eu fui aqui na Escola José da Mota. Eles tinham uma feira lá e a diretora Olinda, ela me convidou, conheço ela lá do Conseg, a gente trabalhou junto no Conselho de Segurança do bairro. E ela me convidou lá. Estava lá, eu não conhecia ninguém. E o negócio, me convidaram para as 11, era 11h30 e nada ainda, e aquele portão atrás de mim estava aberto. Disse, aqui ninguém me conhece, acho que eu vou embora, porque, puxa, não sei o que vou falar aqui também. Não sei. Aí a moça perguntou, você quer falar? Daí eu sempre fico em dúvida, eu falo ou não falo? Aí, inclino para a carne. Não vou falar. Não vou falar assim, pode deixar que eu vou. E aí me foi dado para dar uma breve fala, falei sobre a importância da família de novo, incentivei os pais que estavam ali presentes. Fiz o que eu soube falar naquele momento. A gente precisa sempre se superar. Porque a nossa tendência é sempre se inclinar para a carne e se acomodar. Eu não estou disposto a cuidar de uma pessoa. Tenho coisa demais para preocupar comigo mesmo. Eu vou me inclinando para a carne. Enquanto que o Espírito fica gemendo pela salvação e pela cura das pessoas. Eu posso cumprir com o meu chamado, pois eu recebi a fé necessária para isso. Você pode dizer assim? Posso cumprir com o meu chamado, pois eu recebi a fé necessária. Em Romanos 12 você vai ler sobre isso, que você recebeu uma medida de fé. E essa medida de fé é exatamente do tamanho do seu desafio. Ela está aí na sua vida. Só permita que o Espírito Santo traga essa fé à luz, essa coragem, essa superação que ele precisa. Você pode dizer assim comigo, posso viver em triunfo e vitória. O texto em Coríntios diz assim, ele sempre nos conduz em vitória. Não tem situação que você possa enfrentar profissionalmente ou dentro da sua família que possa ganhar de você. Quer dizer, ganhar do Espírito Santo dentro de você. Mas você pode abafar o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara, ela diz, não faça isso. Não abafe o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, ele diz. Posso amar a todos, inclusive a mim. Você pode dizer isso? Você pode amar a todas as pessoas sobre a face da terra. A minha carne esses dias viu lá um videozinho, me mandaram lá de uma rebelião. Eu disse, puxa, eu com um rifle aqui, aquela cabeça. E aquele que está revoltou, pegou aquele policial. Puxa, a carne cozinhou. Em vez de orar, né? Deus dá sabedoria ali, ajuda eles. Ai. Eu posso amar todas as pessoas, inclusive a mim. Eu sou tudo que meu pai diz que eu tenho e eu posso. A Bíblia diz que eu posso também desfazer qualquer jugo das trevas através da unção do Espírito Santo. A unção que dele recebesses está sobre a vida de você, está sobre a sua vida. O Espírito Santo que habita em você, ele lhe deu uma unção, uma capacidade de trazer mudanças. E quando você vê uma situação difícil, uma pessoa opressa, a unção ela quebra o jugo. E você tem a graça e a capacidade de quebrar um jugo sobre a vida de uma pessoa, um medo, uma opressão. Está aí, você pode. Porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Você pode dizer assim, posso desfazer qualquer jugo. Através da unção do Espírito Santo. Concluindo, a vida ela é espiritual, ela emana do Espírito. A palavra de Deus ela é Espírito e vida. Eu sou, você, nós somos avivalistas. Nós somos espíritos vivificantes. Nós somos espirituais, por isso nós andamos segundo o Espírito.
E vamos nos enchendo os nossos pensamentos e sentimentos com o conhecimento de Deus, e assim nós encontramos a nossa identidade, manifestamos a nossa identidade. Então, querido, conheça Deus. E você vai se conhecer a si mesmo. Como eu já disse, você não está numa jornada de autoconhecimento sobre a face da terra, você está numa jornada de conhecer a Deus. E ser conhecido por Deus. Tem 3 lugares que seus nomes precisam ser conhecidos, né? Um desses é diante de Deus, nos céus. É diferente do que no livro da vida. Se encha do Espírito Santo, enchendo os seus pensamentos e sentimentos com as verdades da palavra de Deus, as promessas. Homologue essas verdades. Pegue esses textos. Eu vou repassar isso no WhatsApp para você poder dar uma olhada. Afirme elas como verdade na sua vida. Leia constantemente. A máxima diz assim: se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Se você crê que é um filho de Deus, então você vai viver como um filho de Deus. Se você não crê, não tem certeza da sua salvação, você vai viver assim. Incerto, sem rumo, sem propósito, se distraindo com um monte de coisas. Mas quando você crê corretamente, você vive corretamente. Quando você crê que você é vencedor em Cristo Jesus, você vive como um vencedor. Você enfrenta uma situação como um vencedor, porque você tem essa identidade dentro de você. E ao crer corretamente, você vai viver corretamente, você vai falar corretamente, você vai pensar corretamente. A diferença está no crer, no como você crê no seu espírito, e como você permite que esse crer se manifeste na sua vida pela sua palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Talvez você veio hoje à noite aqui e pensou assim: puxa, mas não estou entendendo. Tudo isso que eu falei é para você. E a porta da entrada é receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É crer no seu coração, confessá-lo com a sua boca. E todas essas verdades vão se tornando realidade e verdade na sua vida, na sua família, no seu círculo de relacionamento. Tudo isso que eu falei, que eu compartilhei, que você repetiu comigo, faz parte da salvação em Cristo Jesus. Deus nos quer tirar de uma vida oprimida para uma vida cheia e uma vida em abundância. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus hoje. Não é por acaso que você veio aqui. Eu quero convidar você que já tenha Jesus hoje a você se decidir a ser uma pessoa espiritual, a se inclinar para as coisas do Espírito, porque ali há vida e paz, e parar de se inclinar para as coisas da carne, porque ali há a morte, ali há a destruição, ali há a confusão. Então eu tenho 2 chamados. Primeiro chamado, quero convidar você a fazer uma oração com a igreja. Por gentileza, feche seus olhos.